Então, boa tarde a todos e todas. Aqui nós estamos reunidos com o objetivo, né, de estar trabalhando na capacitação ligada ao projeto Trilhas Urbanas, que é coordenado pela professora Clélia Lustosa. E junto à professora Clélia, como existem, né, várias temáticas nas trilhas urbanas, cada temática é dividida, onde um professor coordena, né, uma trilha, ou então um aluno da pós-graduação, né, que também já vem trabalhando já há bastante tempo junto com aquele professor, e junto com os professores, né, que fazem parte do departamento, né, do LAPU, da UFC, temos também os alunos, né, que são essenciais nesse processo, são os protagonistas, né, são eles que, vocês, os discentes, né, que dão verdadeiro sentido às trilhas, né? São vocês que vão aí, né, estar à frente, né, da abordagem com relação aos pontos, né, de paradas em cada trilha. Por isso que é tão importante, né, como todo o trabalho que a gente faz na academia, a gente, né, ter esse planejamento anterior de pesquisa bibliográfica com relação àquela temática, no caso, com relação não só aos pontos do percurso que a gente vai estar, né, ali abordando naquela trilha, mas ter aquela abordagem inicial com relação, né, à temática da trilha, porque além dos discentes da UFC, nós temos também os protagonistas que são os alunos também da educação básica. Então, eles são protagonistas à medida que, junto com os professores da educação básica, né, eles estão ali também construindo aquele momento, construindo conceitos geográficos, né, que a gente trabalha, né, os conceitos geográficos junto a esses percursos, além dos conteúdos, né, geográficos, e aí trazendo, né, para a questão, né, da trilha do Ócio Negócio, que sempre teve bastante, né, participação, porque as pessoas logo ali, quando a gente se encontra, né, junto ao Instituto do Ceará, que é o ponto de encontro, né, ali de frente à Praça do Carmo, né, as pessoas, quando estão ali concentradas, né, que essas pessoas são quem? Tanto os professores da UFC, como também os alunos da UFC, como também das escolas, né, de Fortaleza, isso região metropolitana, mas geralmente é mais de Fortaleza, como também, né, alunos e professores, né, de outras universidades, de faculdades, né, também privadas, né, além das escolas públicas, tá? E das escolas privadas. E aí, primeiramente, a gente chama a atenção naquele pouco momento que a gente está ali na concentração do Instituto, né, do Ceará, a gente pega e chama a atenção com relação à apresentação, né, da temática referente à trilha, no caso da trilha do Ócio Negócio, né? As pessoas, antes de se inscreverem, né, muitas vezes elas se perguntam, né, por que né, tem esse nome, né, do ócio, né, e do negócio. Então, a trilha do ócio e negócio, ela se traduz em quê? Nos espaços de lazer, né, nos espaços também, que está ligado, né, os espaços de lazer, as praças, que eu vou já dizer um pouco, né, quais são os pontos de parada. Mas está ligado os espaços de lazer ao ócio, né, e os espaços, no caso de trabalho e consumo, ligado ao negócio, né, em que, através dos percursos geográficos, né, que a gente vai fazendo no centro da cidade, que é onde acontece, né, essa trilha, né, especificamente aonde? Nas praças, Praça José de Alencar, Praça do Ferreira, né, no passeio público, além de que do Museu também da Indústria, né, a gente também passa por onde? Ali no shopping do Beco da Poeira, né. Então, são algumas das referências, né, também a outros espaços, né, do comércio popular de confecção, como o antigo, né, Beco da Poeira, né, que se localizava ali na praça, né, do Ferreira, e atualmente, né, não são os mesmos permissionários, claro, né, porque eles acabaram se dispersando, né, em vários outros locais, como também na José Avelino, como no próprio ali, no entorno ali, né, ligado ao metrô, né, de Fortaleza, e também naquela parte, né, que é também ali, né, de frente à praça, né, do Ferreira,
né, da estação do metrô, e também, né, uma parte também se desvinculou desses espaços e foi para o esqueleto também da moda, né? Então, são alguns espaços ligados, né, ao negócio, né, que muitas vezes, como a Átila mesmo, né, está falando, nosso aluno aí da pós-graduação, muitas vezes, né, a gente passa, né, de frente a esses locais, né, e não sabe a história, né, de Fortaleza, a nossa história, né, a história da nossa cidade, a representação que tem, né, espaços que foram antes ligados à produção, que hoje é espaço do comércio, né, espaços refuncionalizados, e muitas vezes a gente não sabe as transformações que passaram, né, aquele espaço ali que a gente está passando, às vezes, ali por frente, né, despercebido, a gente deixa, né, passar muita coisa que remonta à nossa história. Então, dentre os lugares, né, ligados ao comércio, né, popular, né, de confecção e outros mais, a gente passa também no esqueleto da moda, na feira da José Avelino, né, onde a gente busca, né, através do percurso nesses espaços, entender como os espaços do ócio e negócio, eles eram explorados, né, por diferentes classes sociais até chegar nos dias atuais, né, quando nós vamos ver as transformações que vão ocorrendo nas formas espaciais e como muitas dessas formas, elas vão adquirindo novas funções, né, elas apresentam-se refuncionalizadas, atendendo a públicos diversos, né, ao longo do tempo. Então, vocês percebem aí, né, que a gente aborda aí vários, né, termos geográficos, né, chamando a atenção, né, com relação também à interdisciplinaridade, né, com relação à história, né, à geografia, à economia, não é? Então, vários pontos aí acabam sendo abordados. Eu posso continuar falando ou estou falando rápido? Ou como é que é? Vocês querem fazer alguma pergunta? Posso continuar? Pronto, vou continuar. Então, com relação, né, aos espaços de lazer, né, as praças eram, né, como vocês sabem aí pelo Fortaleza Belle Époque, é um dos livros que vocês podem também, né, resgatar um pouco aí, né, tem um livro também que é só das histórias das praças, que tem também na biblioteca, e eu tenho ele também, né, além do Caminhando, né, por Fortaleza, né, que a gente também utiliza, né, nas trilhas, e os livros, né, basilares, né, também, que é ligado, né, à produção local da professora Clélia Lustosa, professor também Bozaquielo da Silva, professor Estógio, né, e também da professora que vos fala aqui, né, juntamente, né, com o professor também Alexandre. Então, tem produções que vêm também ajudar, né, a entender essas transformações, né, na cidade ao longo do tempo e também, além de entender, né, essas transformações ao longo do tempo, saber também a importância, né, dos vários agentes que produzem também esse espaço, né? Então, com relação aos espaços do lazer, as praças eram os principais, eram, né, o principal espaço, né, de encontro da sociedade fortalezense. Local frequentado, né, pela elite, né, que se aglutinava em seus bancos, usando, né, o tempo para o ócio, né, no período da Fortaleza Belle Époque, né, Bela Época, em que as mudanças urbanísticas, né, que remodelaram a cidade, afetaram o modo de vida da população, não é? O urbano em si, não é? Tendo sido, no caso, os fortalezenses influenciados pelos padrões culturais europeus, notadamente quais? Os franceses, não é? Onde se ostenta aí nesse período, né, notadamente, né, da Fortaleza Belle Époque, se ostenta poder, luxuosidade, né, que são evidentes, né, nas formas de se vestir. Como exemplo, na Praça do Passeio Público, né, a divisão, né, desta praça em planos, né, só vem revelar no espaço a desigual estrutura social. Então, já é um ponto aí que já está remontando aí a uma das praças, né, e a sua forma espacial.
Vale destacar a importância do centro como espaço do ócio e negócio, onde se localizam equipamentos com notório valor arquitetônico também, né, cultural, hotéis de luxo refuncionalizados, como o Hotel Savaná, o Excelsior Hotel, né, a presença de teatros, como o Teatro José de Alencar, clubes como o primeiro clube social da capital, o Clube Cearense, onde hoje é o Museu da Indústria, né, que já teve diferentes funções. Cinemas como o primeiro cine-teatro da cidade, né, o Cine Majestic, o Moderno, o Diogo, o Cine São Luís, os antigos cafés, tendo sido no Café Java que nasceu o movimento literário da padaria espiritual. Então, caminhando aqui, né, nesse percurso, né, inicial dessa abordagem, né, com relação à trilha, como espaço do negócio, o que a gente vai ter que abordar? Que na segunda metade do século XIX, o aumento da demanda externa por produtos locais, especialmente o algodão, vieram a contribuir para que se instalassem no centro várias casas comerciais, exportadoras e importadoras pertencentes a ingleses e franceses, não é? Como exemplo, né, a gente tem a participação da Casa Boris, né, também se fala Boris, no crescimento econômico cearense, né? A gente vai ter também vários relatos com relação a essas casas comerciais, tanto no Arquivo Nirês, né? Como também, né, Fortaleza, né, ontem, hoje, também dá para pegar muita coisa, né, ligado a esse resgate, né. Também nós temos também, eu tenho uma referência de um livro que depois eu vou disponibilizar também para vocês, né, que tem também na biblioteca, que vai ajudar também nesse resgate, né, que é o Ceará, né, e a Europa, né, fazendo-se esse resgate, né, nesse período com relação a essas formas espaciais e a própria economia cearense, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Na primeira metade do século XX, a população do centro ela passa a ocupar os bairros, não é? Como vocês sabem, pelo que vocês já leram, né, de bibliografia ligada, né, ao urbano, né, à geografia urbana. E aí com os artigos da professora Clélia, da professora Salete, então a gente sabe que a população do centro ela passa a ocupar os bairros como Jacarecanga, né, Benfica, Praia de Iracema, Aldeota, né, por volta aí dos anos, né, 1930. A implementação do transporte público vai motivar esse deslocamento na exploração, né, de outros espaços, surgindo novas opções do ócio e do negócio. E a dinâmica, não é, do centro de Fortaleza como espaço do negócio em nossos dias, aí eu já estou trazendo para os nossos dias, né? Caracterizado pela predominância do comércio popular, guarda relações estreitas com o processo de expansão urbana da cidade de Fortaleza. Então, não dá para analisar os espaços, né, do negócio sem essa vinculação com o próprio processo de expansão urbana da cidade de Fortaleza, o surgimento de novas centralidades ou subcentralidades e a presença também dos shoppings nos bairros. Tal fator, né, foi desencadeado a partir de quê? Da migração de serviços e funções iniciadas em meados do século XX. Ao longo deste período, o bairro do centro ele deixou de se constituir em espaço de lazer e moradia da elite local, especializando-se em quê? Na função de comércio popular. Então, a instalação de equipamentos como o antigo Beco da Poeira, né? O esqueleto da moda, né, que a gente pode encontrar também, né, ali já próximo a 24 de maio, né, como também o comércio, né, do circuito inferior da economia, e é importante, né, tá explicando isso. O que é o circuito inferior da economia? Porque a gente vai estar lidando aqui com públicos, né, da educação básica, né, então, alunos ali, né, do sexto ano, né, dos anos finais do ensino fundamental, que é preciso explicar esses termos, né? Circuito inferior da economia vai envolver aí o comércio informal, né? Aquele comércio, né, que não está registrado na junta comercial, né?
não está ali, né, registrado, né, da forma como é para estar, né, não tem aqueles trabalhadores com carteira assinada, né, então perpassa aí a questão da informalidade. Então, como também o comércio informal na Rua José Avelino, né, e então também a gente pode dar exemplos, né, desse comércio no entorno, desse comércio popular, no entorno também ali da Feira da Sé, vão ratificar a importância que tem ali o centro, né, de Fortaleza, na preponderância, né, ligado, né, à questão, né, de espaços, né, do comércio popular. Já caminhando para o final, né, porque a gente não vai se estender tanto com relação a essa abordagem inicial ligada à temática, né, do ócio e negócio, a gente poderia também ressaltar que o espaço central, né, da cidade é reflexo da forma desigual e contraditória, não é, da produção do espaço capitalista de Fortaleza, como cidade policêntrica, né? Se por um lado, né, se evidencia como espaço do ócio e negócio, por outro lado é espaço do medo, né, da violência, das drogas também, da mendicância, da ociosidade, da sujeira, do descaso com o meio ambiente urbano, impedindo que muitos de exercerem o direito à cidade. Verifica-se o que, então, diante desse panorama que a gente traz, né, ligado a essa temática em que é explorado vários conteúdos ligados à geografia, história, né, economia. Então, a gente vai verificar uma mudança de função do centro de Fortaleza, que outrora era espaço de quê? De moradia e lazer da elite cearense, e na atualidade é lugar de consumo, predominantemente da população de baixa renda. Então, as casas comerciais, lanchonetes, elas se multiplicam, e as praças que antes funcionavam como espaço do ócio para a população burguesa, hoje são, em grande parte, locos do mercado, do circuito inferior da economia, né, onde predomina o mercado informal, o subemprego, né, a presença, né, de ambulantes, não é? Então, o centro ele vai evidenciar mudanças e também permanências em diferentes contextos, atendendo aí a demandas de diversos agentes produtores do espaço urbano. Isto é notório com o intenso comércio confeccionista, como parte do setor de serviços, que se faz presente também com a convergência, né, de serviços de transporte para a área central, como ponto de passagem que intensifica fluxo de pessoas, de mercadorias, não é? Diferentes municípios do espaço metropolitano, não é? Que perpassa o centro da cidade, impulsionado com a implantação também das clínicas populares, não é? No processo de reconfiguração da área central de Fortaleza, com a dinâmica da função educacional da área central de Fortaleza também, que a gente não pode, né, negligenciar, onde a gente tem cursos técnicos e profissionalizantes de ensino superior, a continuidade também dos templos e a função religiosa da área central, não é, de Fortaleza, também deve ser destacado, e ainda com as mudanças ocorridas pela função bancária da área central de Fortaleza, né, como bem ressalta o professor Bozaquelo da Silva, e as pesquisas por ele orientadas, né, na academia, né, na UFC. Assim, né, o que a gente chega a concluir? Que ratifica-se as especificidades da área central de Fortaleza, o centro da cidade, né? Nós estamos focando aí o espaço da área central, que ao dinamizar o setor de serviços, tem gerado emprego, renda para milhares de pessoas, mas, ao mesmo tempo, apropria-se de espaços públicos também, não é? Para realizar-se. Então, isso só vem confirmar que, na contradição entre velhas e novas formas e funções, com novos atores e atuação de diferentes agentes produtores do espaço urbano, o centro ele continua como um importante espaço do ócio e do negócio em nossos dias. Mais ainda, espaço do negócio, né, onde a gente encontra vários espaços ligados ao trabalho e consumo, né,
voltada a um público diverso, né, com predominância do comércio popular, do que, né, a gente vê aí mesmo a referência do centro a espaço preponderantemente do ócio, né? Não é. A gente vê mais a ligação, né, do centro mais ao espaço do negócio. Então, dos dois, o que se sobressai mais é o espaço do negócio. A política, não é, de incentivar a criação e disseminação de equipamentos culturais, a recuperação das fachadas e edificações, tem requalificado o centro, né, de Fortaleza. Isso é um fato que nós não podemos negar, contra fatos não há argumentos. Então, o que tem ocasionado? Tem ocasionado um processo de redescoberta desse espaço central, incluindo o resgate, não é, desse sentido das praças como negação do negócio e a continuidade do espaço, do encontro, não é, do lazer, né? E aí lembra muito também o Henri Lefebvre, né? Quando ele vai falar do urbano, né? Esse espaço, né? Também, né? Da festa, né? Das relações humanas, não é? Do urbano, né? Então, o que evidencia a busca de uma nova relação, né? Com a cidade, né? Do citadino com o espaço urbano, né? Com a cidade. E para finalizar de verdade, né? A contínua representatividade do centro, né, como espaço do ócio e negócio, demanda um planejamento construído junto à sociedade que leve em conta os anseios de diferentes segmentos sociais, de modo que venha a valorizar o espaço público, a preservação do patrimônio histórico-cultural, como marcos simbólicos da cidade e os suportes da memória social na atual dinâmica urbana. Então, aqui já dá um artigo que o professor Alexandre estava querendo. Eu tinha e nem sabia, olha só, lá da coluna Opinião, lá para colocar, né, no nosso site. A gente muitas vezes tem, né, e a correria, né, das demandas do dia a dia fazem muitas vezes a gente esquecer do que a gente já construiu. E esse momento aqui está permitindo também, né, a gente resgatar, né, um pouco, né, dessa construção. Então, para saber mais, né, além de ir para a trilha do nosso negócio, é preciso também redescobrir a cidade fazendo o percurso, né, de cada ponto, né, dessa trilha do nosso negócio, né, não só, né, no dia lá que acontece, mas também fazendo percurso, fazendo pesquisas, né, de cada um desses equipamentos que a gente faz uma parada, não é, para poder saber mais, não só descrevendo ali o que a gente está vendo, mas remontando a passado, vindo até o presente, como vocês viram que eu acabei de fazer, né, enfocando também a área central, né, os equipamentos, os agentes produtores do espaço, né, e a própria temática em si, o ócio e negócio.